Olá, meus amores, é Maria aqui com vocês. Hoje é 4 de maio de 2022 e eu quero falar com vocês sobre render-se. Render-se ao à vontade de Deus para você. Então, só lembrando que eu faço vídeos em português, inglês e espanhol. E o link para a lista de reprodução de todos os meus vídeos em português está na descrição desse vídeo. E também eu faço também as lições do livro Um Curso em Milagres, com os comentários de Jesus, de um livro que eu estou traduzindo, A Year of Forgiveness. E a lista das lições também está na descrição desse vídeo. Então, só lembrando que nós fomos criados por Deus como Ele mesmo. Nós somos um lindo pensamento na mente de Deus. Nós somos parte da consciência divina. Quando encarnamos no corpo, apenas parte da nossa consciência vem encarnar no corpo. A outra parte continua com Deus e tem o conhecimento de tudo. É o que a gente chama de o nosso eu superior. Ele sabe qual o propósito que a gente veio fazer aqui e como chegar até lá. Então, ele está sempre nos guiando para o melhor próximo passo em direção ao nosso propósito de vida. Como que ele faz isso? Através do nosso sistema de orientação interno, através das nossas emoções e sentimentos. E a nossa intuição vem do nosso eu superior. É aquela conexão direta que você tem com o teu eu superior. Quando a tua mente está mais tranquila, você tem aquelas ideias maravilhosas que você pensa que você é um gênio, na verdade veio do teu eu superior. Que é você. Então você é um gênio. Então, o que significa render-se à vontade de Deus para mim? Eu vou contar para vocês duas histórias que se passaram comigo. Para mim, são dois dos maiores milagres que eu percebi na minha vida. O primeiro, quando eu estava fazendo faculdade aí no Brasil, era uma faculdade particular e eu entrei numa dívida bem complicada. Mais ou menos em fevereiro do segundo ano, eu estava numa situação bem complicada. A situação explodiu assim de uma proporção muito grande. E eu tentei de tudo para resolver, mas nada dava certo. Até que eu decidi me render à vontade de Deus. Sei, ok, eu não sei como resolver essa situação. Então, eu me rendo à vontade de Deus para mim. E seja lá qual for o resultado, eu aceito. Então, me veio a ideia, ok, vai falar com o reitor da escola. E eu tinha conseguido uma bolsa da prefeitura que eles estavam segurando, porque eu precisava comprovar que eu já tinha pago. Então, a minha ideia era pedir ao reitor para me dar uma declaração dizendo que eu já tinha pago, para eu pregar o dinheiro, passar para ele. Então, ia ser verdade depois que eu passasse o dinheiro para ele. Então, minha ideia era essa. Mas aí eu ainda ia ter que, eu ainda ia estar com dívida de dos outros meses. E aí eu iria desistir, voltar a trabalhar e pagar a dívida e voltar depois. Quando eu estivesse numa situação financeira mais segura. Essa era a minha ideia. Mas essa não era a vontade de Deus para mim. E por que eu me rendi à vontade de Deus? Quando você se rende à vontade de Deus, quando você aceita,
quando você fala, ok, eu coloco essa situação em tuas mãos, você está dizendo que você aceita o que ele pode fazer. Você está dando poderes para pessoa, você está dando poderes para eles. E eles podem usar tudo que tiver ao alcance deles para trazer a situação em alinhamento com o teu propósito de vida. Por que eles não fazem isso antes de você se render? Por causa da lei do livre-arbítrio. Eles não podem ir contra a tua lei de livre-arbítrio. Mas porque eu me rendi, eu dei plenos poderes para eles agirem. E foi isso que eles fizeram. Quando eu consegui falar com o reitor da escola, parecia que tinha um anjo falando, cochichando no meu ouvido, dizendo que palavras falar. A minha ideia é só ir lá e contar a minha história. Mas do jeito que eu contei a história, de uma forma elaborada, de uma forma bem explicada, foi... Quando eu saí, eu tive certeza que tinha um anjo lá comigo, me guiando. E enquanto eu estava lá falando com ele, ele só balançava a cabeça e dizia, a situação é complicada. Mas você tentou isso? Tentei, mas não deu certo. A situação é complicada. Quando eu terminei de falar, ele simplesmente disse, sua situação é muito complicada, mas eu vou fazer o possível, tudo que tiver ao meu alcance, para te ajudar, para que você consiga continuar estudando. Volta aqui amanhã. Aí eu saí meio sem acreditar, não estava esperando nada. Quando eu voltei no outro dia, eu percebi que o milagre tinha acontecido. Ele conseguiu usar todas aquelas tentativas que eu achava que tinha falhado. Ele juntou tudo e colocou as coisas de uma maneira que a minha dívida simplesmente desapareceu. Eu tinha tentado bolsa pela escola, bolsa pela prefeitura, e eu tinha conseguido pagar alguns meses. No final das contas, ele conseguiu, com o dinheiro da declaração que ele me deu da prefeitura, que eu peguei o dinheiro, tudo deu certo. Aí eu pude continuar estudando. Se eu não tivesse me rendido à vontade de Deus para mim, eu acho que usando só a nossa mente do ego, a nossa mente racional, ninguém ia conseguir sair com esse plano. Desenrolar as coisas do jeito que aconteceu. Então, eu vejo isso como um milagre. E o reitor da faculdade, sim, para mim, ele foi um anjo e que Deus o usou para me colocar em alinhamento com a vontade dele, com a vontade dele para mim. Aí você pergunta, mas Maria, eu tenho uma vontade de Deus particular só para mim? Sim, você é importante esse ponto. Deus tem um plano, uma vontade só para você. E esse plano, ele foi desenhado antes de você nascer, com o teu aval, com a tua permissão, com a tua colaboração e aceitação de Deus, o teu higher self, todos os guias que decidiram te ajudar nessa encarnação. Então, assim, você tem um plano, você não precisa, eu tenho que me render a uma vontade generalizada de Deus que é igual para todo mundo, não. Você se rende à vontade de Deus para você, do teu propósito dessa vida. E existe e ele sabe qual é, o teu eu superior sabe qual é. Aí, uma outra situação que eu percebi que eu me rendi à vontade de Deus,
eu estava aqui nos Estados Unidos, namorando meu marido, e depois de um ano eu percebi que eu tinha que voltar. Porque como estudante eu não podia trabalhar aqui e as minhas finanças estavam no fim. Mas toda vez que eu pensava em ir embora e deixá-lo, eu sentia uma dor muito grande. E eu acredito que todos nós devemos deixar as outras pessoas completamente livres para tomar suas próprias decisões. Principalmente uma decisão tão importante quanto essa, casar ou não casar. Então, eu não usei de nenhum... eu não nem sequer insinuei para ele, casa comigo para eu não ter que ir embora. Não, de jeito nenhum. Nem tentei fazer chantagem disso ou daquilo, deixei ele completamente livre. Aí chegou uma hora que eu percebi, ok, eu preciso decidir agora, eu não sei como fazer, então eu fui lá, rezei, Deus, tá na hora de decidir, eu não sei o que fazer. Eu coloco a tua vontade, eu coloco o meu destino em relação a isso em tuas mãos. Me inspira o que eu tenho que fazer e permita que eu sinta paz com a decisão. Essa foi uma parte muito importante. Aí a resposta veio, volta pro Brasil. E quando eu decidi isso, eu senti uma paz muito grande. Era uma coisa muito interessante, porque um dia anterior, se eu fosse pensar em voltar, imediatamente eu senti uma dor no coração que era inexplicável. E naquele momento, não. Mas, eu acho que eu devo voltar. Eu não consigo mais me manter aqui. E durante todo esse tempo, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para dar tempo da gente se conhecer. A partir de agora, se o nosso relacionamento tiver que dar certo, vai depender dele. E ele tem que fazer a parte dele agora. Não depende mais de mim. E foi esse raciocínio que me trouxe paz. Então, eu comprei comprei a passagem para um mês à frente e preparei tudo, expliquei para ele a situação e resolvi ir. Mas eu não sabia que a galerinha lá do outro lado, tava todo mundo, eles começaram a se mover, começaram a preparar tudo. Porque a vontade de Deus para mim naquele momento não era voltar para o Brasil. Era casar com ele. E eles sabiam, eles conheciam o coração dele, eles conhecem meu coração, eles também sabiam o que estava impedindo ele de tomar essa decisão. Então eles tinham se tinham uma maneira, eles sabiam como fazer. Aí chegou o dia da viagem. Fui para o aeroporto com 2 horas de antecedência. Quando cheguei lá, 4 malas, tudo acima de peso. Aí eu comecei a brincar com as malas. Tiro isso, deixo aquilo. 1h30 passou que eu não vi. Aí, de repente, o atendente lá o atendente aéreo simplesmente falou, da agência aérea, que horas que é o teu voo? 2 horas. Já são 1h30, você perdeu o seu voo. Eu disse, o quê? Perdi meu voo? Você perdeu o teu voo. Aí eu comecei meio que rir por dentro, porque eu percebi, eles estão planejando alguma coisa. Eu não ri alto porque o meu marido disse, por que tu tá rindo? Tu acabou de perder o voo. Aí beleza, vou simplesmente continuar com o plano.
fui lá, remarquei a passagem para 2 dias depois. Fui com ele para casa dele e comprei uma mala maior e redistribuí todo o peso, deixei algumas coisas e estava pronta. Eu te garanto que aquelas malas ia passar, ó, lindo no peso. Aí ele me levou para o aeroporto. Mas aí, quando a gente chegou no aeroporto, ele colocou as 4 malas no carrinho. Quando ele foi descer na rua, assim, tinha uma rampinha muito pequena, mas 3 das malas caiu no chão. Eu peguei uma das malas e ele ficou lá colocando as outras 2 no carrinho. Aí ele parou no meio da rua. Aí os carros começaram a buzinar. Aí ele atravessou, olhou pra mim e falou: ok, eu aceito. Vamos casar. Aí eu pensei, essa não é a pergunta certa. Tá parecendo que sou eu que tô pedindo ele em casamento. Isso só eu pensando, né? Mas não tem problema não, já é o suficiente, já é bom o suficiente. Aí eu disse, ok, vamos casar. Então, você entende que se eu não tivesse... Imagina eu com todo o meu intelecto, com todo a minha mente racional. Você acha que eu ia conseguir bolar um plano desse? Não. Mas eles podem, porque eles têm conhecimento de tudo, de tempo, espaço, do que passa na mente de todos nós. Então eles podem. Aí quando você se rende à vontade deles, é como se você dá um aval para alguém. É isso, ok, me represente, você tá me representando, você tá representando o meu nome em relação a essa situação. Quando você faz isso, eles não estão infringindo a lei do livre-arbítrio. Porque a lei do livre-arbítrio é algo muito sério, que todos eles têm que seguir. E quem não segue tem consequências, acarreta karma. Todo ser que sai da fonte, que sai de Deus para ter qualquer tipo de experiência, sai com livre-arbítrio. Então, porque eu me rendi para aquela situação, para a vontade de Deus, então eles tiveram o meu aval para agir. Eles não estavam infringindo o meu livre-arbítrio. Aí eu tive o resultado que teve, que foi casar com, que eu acho que é o homem, é a minha alma gêmea, ter 2 filhos lindos e depois voltei pro Brasil e casei de novo com ele lá para toda a minha família. Então, claro que a gente acha que vai perder a graça se todo probleminha que a gente tiver vai lá e se render para a vontade de Deus. Porque a gente quer pensar que a gente tem o controle de tudo. Aí você vai lá, bate cabeça, não funciona, tenta, aprende, na 3ª vez funciona ou mais. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Mas quando você achar que você não tem mais saída, que você não sabe como fazer, entregue na vontade de Deus. Porque quando você faz isso, você dá permissão para eles agirem. E eles têm o teu melhor interesse de coração. Eles sabem qual é o propósito de vida, da tua vida. E não se preocupe achando que o teu propósito de vida é ruim, porque não é. Ninguém faz um propósito de vida dizendo, ó, eu vou lá pra terra, eu vou sofrer como condenado, vou viver infeliz a vida inteira e depois eu vou morrer. Aí vocês vão bater palmas dizendo que eu fui... Não, não é assim não. Você coloca um monte de dificuldades no caminho, mas a tua intenção é sempre superar e ser feliz, independente das circunstâncias.
entendeu? Lembra a história de antes, quando eu pensava em voltar pro Brasil, ser meu marido, eu sentia uma dor muito grande. Porque eu mudei a minha percepção de que, ok, eu já fiz tudo o que eu podia, agora depende dele. Eu me senti em paz. Nada mudou. Ainda era a mesma situação, eu tava indo pro Brasil sem ele. Mas porque eu mudei a minha percepção, a situação mudou. Eu senti diferente. Então, meu próximo vídeo vai ser sobre rezas, orações e a resposta dessas orações. Como que elas vêm para você. E como que às vezes você impede de receber essas respostas. Então, muito amor e luz para vocês. Eu amo todos vocês. Vejo você no próximo vídeo.